Eu não estou morrendo de amores pelo Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu acho que tem duas coisas aqui nessa série que tá me incomodando bastante. A primeira é a duração dos episódios. Eu acho os episódios muito curtos. Basicamente, quando você está começando a se envolver na trama e gostar ali daquilo que você está assistindo, o episódio corta de forma extremamente anticlimática e fica aquela sensação de tipo, tá, e aí, eu queria ver mais disso. Então é um choque muito grande da cadeira que você leva, de tipo, tá gostando do episódio e do nada acaba. E a outra coisa é o humor da série, vem me incomodar um pouco. Eu sei que a série ela tem toda essa ideia de ser uma série de comédia e fugir muito do padrão de Game of Thrones, mas de todo jeito, essa série não deixa de ser uma série ambientada no mesmo universo de Game of Thrones. E o humor da série é muito diferente, o tom é muito diferente. Eu entendo a série querer ir mais por esse caminho de tipo, vamos fazer aqui um tom mais de piada, ser mais engraçado, mas eu acho que não precisava destoar tanto assim do que é o tom de Game of Thrones e a Casa do Dragão. Até os Targaryens que foi apresentado aí nesse episódio, eles são muito diferentes da forma de agir e na vibe deles do que a gente está acostumado em Game of Thrones e a Casa do Dragão, sabe? Parece que são outra família. Mas a série não é para mim de todo mal. Eu gosto muito da construção de como eles fazem aqui o jogo do Duncan e do Egg, a construção desses dois personagens e da amizade entre eles é muito bem feito. Eu acho que os dois atores arrebentam aqui, principalmente o menino que faz o Egg. Tem uma cena dele falando com o Duncan que é super engraçada, porque o Duncan fala pra ele que era sempre chamado de burro, e ele querendo saber ali o moral da história, né? O que é que o Duncan fazia? E aí o Duncan disse que não fazia nada, e ele ficou tipo, como assim? E é muito espontâneo, é muito divertido ver os dois em tela. E eles têm meio que uma dinâmica de Pink Cérebro. Se você não assistiu esse desenho, sei lá, dos dois ratinhos, que um é o músculo e o outro é o gênio. E o Duncan, ele complementa aquilo que falta no Egg. O Egg é pequeno, ele é mirrado. Até para uma criança da idade dele, ele mesmo confessa que ele é muito baixinho. E o Duncan, ele é puro músculo, extremamente alto. Todo mundo tá falando que ele é gigante. E ele é um cara extremamente burro. Enquanto isso, o Egg sobra em inteligência. Ele é muito sagaz, ele é muito perspicaz. E o Duncan, mesmo ele sendo muito mais velho, ele não é malicioso. Já o Egg não, ele já tem uma certa malícia, ele já tem uma certa esperteza. Então essa dinâmica dos dois personagens, de um complementar o outro, a força física que falta no Egg e a inteligência que falta no Duncan, um achar no outro e isso fortalecer o laço da amizade deles, é pra mim o ponto alto da série, a melhor coisa que existe na série. Assim, eu confesso que provavelmente isso vai fazer a série funcionar para 99% das pessoas, porque essa é a alma da série. Eles não poderiam errar nisso, porque se eles erram isso, seria como o cara que foi construir a casa e não conseguiu fazer bem os pilares. A casa vai abaixo, sabe? O alicerce, a pedra angular da série é justamente o contraponto dos dois e a relação, a dinâmica do Duncan e do Egg. Nisso, para mim, a série acerta muito bem, é muito bem feito. Eu gostei muito da cena também do jogo de cordas ali, né, cabo de força. Mais uma vez o Lionel Baratheon aparece e ele é super divertido. Eu gosto muito de como a série ela trabalha essas ideias de a dicotomia, né, entre o ideal do cavalheiro e a realidade. E eles fazem toda essa desconstrução do personagem que o Duncan mais idolatra, né, que é o Sir Arlan de Sentapur, que é um personagem que na cabeça do Duncan, ele é incrível e tal, e a série vai meio que dizendo assim pro Duncan, na realidade vai batendo na porta e ele vai começando a perceber que o mundo não é bem assim, né? Que o Sir Arlan era um ninguém e que essa vida que ele levou não levou ele a nada. E ele começando a perceber que talvez o grande ídolo dele não seja essa coisa toda, é muito interessante. Você vê que esse personagem está começando a pegar mais maturidade, né? Começando a ver o mundo com um pouco mais de malícia que lhe falta. Então, essa jornada de amadurecimento do Duncan ao longo da série, começar a ver o mundo de forma um pouco mais real e sair um pouco desse mundo da fantasia da cabeça dele, da inocência dele. Por exemplo, quando ele vê a cena da luta da Justa e ele começa a perceber que tipo assim, pô, peraí, velho,
será que eu consigo realmente ganhar esse torneio? Porque ele tá apostando tudo, como se ele já tivesse ganhado, sabe, o torneio. Só que não, porque ele vai enfrentar lords e cavaleiros que passaram a vida deles inteira treinando, e ele não, ele é um cara pobre, ele não teve tanta instrução assim, sabe? Ele foi treinado, mas ele não é um exímio cavaleiro, ele não é um cavaleiro da guarda real, que vai entrar aqui e o jogo vai estar ganho pra ele. E quando ele vê uma luta de verdade, quando ele vê uma justa de verdade, e ele vê o que ele vai enfrentar pela frente, o personagem tem, acho que ali, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Eu achei muito legal dar essa humanização pro Duncan, e ao mesmo tempo, a própria forma como a gente vê o Duncan, muito mais crua, e a gente vê os defeitos dele muito claramente, a inocência dele, a idiotice dele, a incapacidade dele de, por exemplo, falar com a mulher. E é a mesma coisa que a série tenta dialogar o tempo todo, que é mostrar que esses mitos, né, o mito do cavalheiro medieval, que é incrível, que não tem defeitos, que ele é perfeito, é um exímio guerreiro que não sente medo, e não é tão real assim. E a gente tá vendo a construção do Sir Duncan, que na série de Game of Thrones, todo mundo que fala sobre o Sir Duncan é como ele sendo o maior guerreiro da história de Westeros, colocando ele como um dos melhores guerreiros que já existiu, e tem todo um mito. O próprio Sir Duncan, ele é um personagem idolatrado, o pessoal enxerga ele como um mito, talvez o maior mito dentro de Westeros, e a gente tá assistindo a série aqui, vendo a construção dele, vendo que não é bem assim, sabe? Então eu gosto disso, acho que a série tem boas coisas, me incomoda um pouco ainda o tom da série, dela ser muito comédia, ela não se levar a sério em nenhum ponto, mas eu gosto de outras coisas que pra mim dá uma contrabalanceada legal, e eu digo que por enquanto a série tá se saindo bem. Tem dessas duas coisas que me incomodam, mas de resto é isso. Bom, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que toda semana eu vou fazer minha análise do novo episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos, e eu acho que falta só 6 semanas já. Tá acabando, é tão curtinho, os episódios são tão rápidos que você nem vê passar.